Olá! Nessa aula nós vamos falar um pouquinho como que é feito o tratamento desses dados que a gente coleta através de, por exemplo, uma pesquisa de levantamento. Então, como que a gente trabalha quando a gente tem variáveis qualitativas e como que a gente trabalha quando a gente tem variáveis quantitativas, como que a gente pode representar esses dados coletados através de um questionário ou no processo de coleta de dados de algum outro tipo de pesquisa. Bom, então a gente precisa primeiro saber a diferença entre variável e dados. Variáveis são as características que eu quero levantar. Então, por exemplo, eu quero saber o sexo dos indivíduos, a idade, a altura, o nível de instrução. Tudo isso são as minhas variáveis, que podem ser, como a gente já viu, variáveis quantitativas ou variáveis qualitativas. Os dados em si são, de fato, as informações que eu fiz a coleta, as informações que eu recebi do meu questionário. Então, a gente define as nossas variáveis e essas variáveis assumem valores diferentes, respostas diferentes que vão compor o nosso conjunto de dados. Esses dados, como eu já falei, podem ser provenientes de variáveis qualitativas ou quantitativas, dependendo da maneira como a gente quis fazer a nossa pergunta. E a gente vai considerar a partir de agora que a gente já elaborou um questionário, que a gente já definiu as perguntas, as unidades de medida. Então, os meus dados já foram efetivamente observados, sejam vindos de uma amostra ou de uma população. Isso a gente definiu lá quando a gente precisou se perguntar se a gente ia entrevistar todo mundo ou se a gente ia aplicar apenas para uma amostra da nossa população. Então, nosso objetivo agora é extrair informação desses dados, então pegar esse conjunto de dados e transformar isso em algum tipo de informação que a gente possa analisar e com esse conjunto de informação construir formas de apresentar esses resultados, por exemplo, na forma de gráficos ou então na forma de tabelas. Primeiramente, a gente vai ter que relembrar aquela definição que a gente veio algumas aulas atrás. O que é uma distribuição de frequências? Distribuição de frequências nada mais é do que uma organização dos dados de acordo com a quantidade de vezes que essas respostas foram observadas. Então, distribuição de frequência pode ser um resumo, dos nossos dados. Essa distribuição de frequência mais comumente está associada com tabelas, mas a gente pode dizer também que um gráfico é uma representação das distribuições de frequência que a gente tem. Então, a gente vai construir representações para dois tipos de variáveis, para variáveis qualitativas e para variáveis quantitativas. Lembrando que variáveis qualitativas é aquelas que são categorizadas e as variáveis quantitativas são aquelas que estão associadas a números. Então, idade é uma variável quantitativa, sexo é uma variável qualitativa. Então, falando mais especificamente sobre as variáveis qualitativas. Para esse tipo de variável, a gente viu a definição, então a gente sabe que variáveis qualitativas são aquelas que são categorizadas de acordo com alguma característica não numérica, e a gente tem dois tipos de variáveis qualitativas. As nominais é aquela onde eu não consigo fazer uma hierarquia, por exemplo, sexo e nacionalidade eu não consigo comparar. As ordinais são aquelas que eu descrevo essas variáveis de certa forma que eu consigo hierarquizar as minhas respostas. Então, por exemplo, nível de satisfação, nível de dor, nível de escolaridade, por exemplo, eu também consigo fazer uma ordenação sobre algum ponto de vista com essas variáveis. A análise que a gente vai fazer aqui das nossas variáveis qualitativas e as quantitativas também é a análise que a gente chama de análise estatística univariada. O que significa isso? Quando eu faço um questionário, eu tenho vários tipos de variáveis que eu defino. Idade, sexo e nível de instrução, por exemplo. A gente vai fazer a análise de cada variável separadamente. Então, uma variável de cada vez, uma análise univariada. A gente vai falar um pouquinho depois de análise bivariada e vai ver quando que esse tipo de análise é conveniente. Mas a primeira análise, a mais simples, é analisar cada conjunto de respostas sem verificar nenhum tipo de relação entre variáveis diferentes. Bom, então vamos pegar um exemplo. Vamos supor que um projetista de páginas, ele quer analisar o perfil dos indivíduos que acessam os seus sites, e aí ele fez um questionário com esses indivíduos e perguntou várias coisas. Ele perguntou o sexo, a idade, o nível de instrução e qual era o provedor de internet que essas pessoas mais utilizavam. Então, para a gente, as variáveis são cada uma dessas características que esse projetista
pediu, né, as variáveis que ele definiu que as pessoas deveriam responder, e os dados são efetivamente as respostas que ele obteve. Então, variável, né, a gente pode pensar na variável de matemática. A variável é uma incógnita, né, um valor que vai, um parâmetro que vai assumir vários valores. A variável estatística também vai assumir vários valores que são as respostas desses indivíduos. Então, cada um dos meus indivíduos lá respondeu alguma coisa, respondendo todas aquelas variáveis no meu questionário. Bom, então vamos olhar para um desses parâmetros em particular. Vamos olhar para a variável, para os dados que a gente obteve com relação ao parâmetro utilizado e vamos considerar que esse projetista resolveu usar uma amostra de 40 indivíduos que acessaram lá o seu site. E aí ele conseguiu esses resultados que estão aqui na tabela. Então tem o número dos indivíduos, numerado de 1 a 40, e os respectivos provedores que esses indivíduos preferiam usar. A gente pode ver aí na coluna dos provedores que a gente tem 4 provedores, que ele chamou de A, B, C e D, certo? Então, a nossa variável provedor utilizado é uma variável qualitativa, porque a gente tem categorias e essas categorias, por mais que a gente usou letras A, B, C, D, que tem uma ordem, mas a gente só não quis usar o nome, né, a marca aí do provedor, mas a gente não consegue comparar. Então, nesse aspecto, a variável provedor utilizado é uma variável qualitativa nominal, sem hierarquia. Então, eu tenho aqui todas as minhas respostas e esses são os meus dados coletados. Agora, para ficar mais fácil, a gente vai fazer uma distribuição de frequências desses dados. Então, a pessoa que estava aplicando lá a minha tabela verificou quantas respostas do tipo A, quantas do tipo B, quantas do tipo C e quantas do tipo D. Se você quiser voltar um pouquinho no vídeo ou pegar as notas de aula, você vai ver que esses são os resultados associados àquela tabela que está lá. Então, ele viu o seguinte, ele obteve essas frequências. Essa coluna que está aqui, a gente chama ela de frequências absolutas, ou seja, são os valores que de fato eu tive lá na minha resposta. A quantidade de pessoas que responderam que usam o provedor A é igual a 10 dentro de um total de 40. A terceira coluna é o que a gente chama de frequência relativa. É quando a gente olha a porcentagem de indivíduos quando comparado à porcentagem total de pessoas da minha amostra. Então, se eu tenho 10 pessoas que preferem dentre um universo de 40, 10 sobre 40 dá 0,25, ou seja, 25% das pessoas utilizam o provedor A. Se eu tenho 6, aqui no D, 6 pessoas que utilizam em um universo de 40, se eu fizer essa conta, posso até fazer aqui para ficar marcadinho para vocês, se eu fizer 6 sobre 40 e você fizer esse cálculo, vai dar 0,15, ou seja, 15% das pessoas. Então, aqui está em porcentagem, né? Porcentagem, aqui é 10 sobre 40. E assim eu tenho a informação relativa ao número de indivíduos da minha população. Só a frequência relativa é suficiente? Não, ela é bastante informativa, porque ela relaciona não só o número de respostas, mas o número de respostas quando comparado ao tamanho de indivíduos da sua amostra. Mas a frequência relativa também é utilizada, a gente precisa dessa frequência, por exemplo, para calcular a média. A gente tem que saber quantas respostas a gente teve daquele total, ou quantas respostas do tipo A, do tipo B e do tipo C, certo? Então, a gente tem essas duas possibilidades quando faz um diagrama de frequências. Colocar como frequência absoluta, como frequência relativa, ou se quiser colocar de forma mais completa, e geralmente as pessoas preferem colocar assim nos seus trabalhos, utiliza-se a frequência absoluta e a relativa para dar essa ideia com relação ao tamanho da sua amostra. Bom, então ele organizou os dados lá, né? Aqui nós tínhamos os dados brutos. Ele organizou isso numa tabela de frequências e só para que a gente tenha a nossa definição, a gente vai definir daqui a pouquinho, né? Só ter a definição escrita, o que é frequência relativa, o que é frequência absoluta. Qual seria o próximo passo? Ok, tenho a minha tabela. Então, vamos fazer um gráfico, vamos representar isso de forma gráfica para ilustrar de outra forma, ou melhor, esses dados que a gente tem aqui. Então, de que forma eu posso fazer isso? Eu posso fazer diferentes representações gráficas das minhas tabelas. Falei isso lá na primeira aula, né, quando a gente começou o assunto de estatística,
não é qualquer gráfico que serve a qualquer situação. Então, a gente tem que escolher o gráfico de acordo com aquele tipo de dados que a gente tem, de forma a ressaltar a informação com mais frequência, ou de poder comparar classes que têm frequências parecidas. Então, cada gráfico serve para uma função específica. Os gráficos mais comuns são o gráfico de colunas e o gráfico de barras. Mas além desses dois tipos de gráficos, a gente tem também o chamado gráfico de setores ou então gráfico de pizza. Quando que a gente é indicado utilizar um gráfico de setores? Quando a gente tem variáveis qualitativas nominais, justamente porque a gente não consegue comparar essas variáveis, temos poucas categorias, não dá para fazer uma pizza com 100 fatias, não dá para entender nada do que está acontecendo aí se tiver muitas fatias, e quando o nosso objetivo é dar destaque justamente a uma característica principal, uma categoria principal, na verdade, a uma fatia predominante com relação às outras. O gráfico de colunas ou o gráfico de barras é utilizado quando a gente tem variáveis qualitativas ordinais, mas também poderia ser nominais, também não tem problema. Quando a gente tem mais categorias, então a gente quer colocar todas as categorias num único gráfico e a gente quer dar destaque à categoria que tem mais frequência, justamente porque a gente vai ter uma altura, né, uma barra, uma coluna que vai ser maior do que as outras. Se por acaso essas colunas estiverem mais ou menos parecidas, a gente tem que fazer uma escala mais refinada, né, com menos intervalos não, mais escalas, né, na verdade. Então, tipo, em vez de fazer de 1 até 10, fazer 1 até 2, de 2 até 4, 4 até 6, fazer mais refinado, justamente para que o leitor possa verificar mais essas diferenças. Então, tudo isso vai depender do conjunto de dados que a gente for receber. Só complementando, não necessariamente a gente vai usar colunas e barras quando for ordinal e pizza quando for nominal, tá? Isso vai depender dos dados que a gente estiver analisando. Então, dá sim para fazer um gráfico de colunas ou de barras para variáveis nominais, por exemplo, sexo masculino ou feminino, apesar de que perde um pouco o sentido, mas dá para fazer também. E um gráfico de setores para variáveis ordinais também é possível fazer. Muito satisfeito, mais ou menos satisfeito, pouco satisfeito, também dá para fazer. Mas as escolhas mais comuns, geralmente o gráfico de colunas e barras representa melhor variáveis ordinais e o gráfico de setor representa melhor variáveis nominais, desde que sejam poucas categorias. Certo? Bom, então aqui a gente tem um exemplo para aquele conjunto de dados que a gente discutiu anteriormente, né, do uso do provedor. 3 exemplos. Um de gráfico de setores, né? Aqui eu coloquei algumas cores e pedi para que vocês prestem atenção nisso, né? Quando for fazer um gráfico em preto e branco, tentar deixar claro aqui, sim, tá um pouquinho confuso onde que é o A, onde que é o D, onde que é o C, porque os cinzas estão meio parecidos, né? Então tem várias formas da gente colocar também linhas, por exemplo, ao invés de só pintar uma área, mas aqui poderia fazer porque eu tenho apenas 4 categorias. Tem o gráfico de colunas. Nesse caso, eu decidi fazer o gráfico de colunas com uma escala em porcentagem. Posso usar, poderia usar uma escala também com frequências, ou poderia usar uma escala com porcentagens e aqui em cima colocar o número de vezes que cada resultado desse foi obtido, né? Então, também é uma forma de complementar ainda mais o meu gráfico. Nesse gráfico de barras que a gente tem aqui do ladinho, a gente já está usando uma escala que está em frequência absoluta, perdão. Então, a gente tem aqui 10 resultados do A, está de baixo para cima. Não, também está em porcentagem, perdão. Também está em porcentagem, achei que estivesse em frequência relativa. Também está em porcentagem, então 25% do A, 42,5% do B, 17,5% do C e 15% do D. Poderia também usar uma escala em frequência absoluta se eu achasse que fosse mais conveniente. Certo? Então, isso tudo vai do autor, essa escolha vai do autor. Hoje em dia, a gente tem muitas ferramentas para fazer gráfico. Antigamente, a gente tinha que fazer esses gráficos na mão. Então, na hora de fazer um gráfico de setor, tinha lá que pegar o transferidor e ver, né, qual é a porcentagem, qual é o ângulo que representa aquela porcentagem dentro aí de um ciclo de 360 graus. Hoje em dia a gente tem muitas ferramentas, quase todas as ferramentas de planilha
A gente seleciona as colunas e gera os gráficos. Quando a gente faz um gráfico usando esse tipo de ferramentas, o gráfico vem mais ou menos pronto para a gente. Mas é importante que a gente lembre que existem algumas regras segundo a ABNT. Tá? Então não é simplesmente pegar o gráfico o que Excel me deu, eu vou utilizar. Não. Todo gráfico, segundo a ABNT, precisa ter um título, onde e quando os dados foram coletados, quando que aquele gráfico foi gerado, né? Precisa dizer se por acaso foi pego de outros pesquisadores ou se foi feito pelo próprio pesquisador, a fonte da pesquisa e assim por diante. Então, lembre-se que não é simplesmente selecionar as colunas lá do Excel e mandar fazer um gráfico. Você tem que olhar a escala, tem que olhar a cor, tem que colocar título, colocar a legenda do eixo horizontal, eixo vertical. Então, tem que fazer um gráfico que seja claro e que seja interpretável, né? E que esteja, obviamente, com as informações corretas. Então, aqui nesse slide também tem as definições que eu já falei anteriormente de frequência absoluta, que é o número de observações, e frequência relativa, que é o percentual de cada categoria, observando o total de elementos da minha amostra, certo? Bom, então aqui a gente tem um outro exemplo de uma construção de gráfico, só que agora quando a gente tem que comparar determinadas respostas, determinados conjuntos de dados. Então, por exemplo, aqui eu tenho, nesse exemplo que vocês estão vendo, um questionário, certo? Que foi aplicado em 120 famílias de 3 bairros de Florianópolis, bairro Monte Verde, Parque da Figueira e Encosta do Morro. E a minha variável era determinar o nível de instrução do chefe da casa. Então, meu N, já começando a fixar aquela anotação, o meu Nzinho é 120 minúsculo, porque isso é uma amostra de 120 famílias. Então, eu fui lá, coletei os meus dados, né? Perguntei qual era o nível de instrução, nenhum fundamental completo ou médio completo, e tenho aqui as respostas para cada um dos bairros. Então, Monte Verde teve essas respostas, num total de 40 famílias. O Parque da Figueira teve essas respostas, num total de 43 famílias. E o Encosta do Morro teve essas respostas, em um total de 37 famílias. Então, eu poderia verificar aqui que o meu total de indivíduos é 120, somando todas as respostas. Mas, além disso, eu poderia complementar, se eu quisesse, mais uma coluna nessa minha tabela, onde tenha também o total de indivíduos que não tem nenhum tipo de formação, tem fundamental e tem ensino médio. Então, faça uma conta aí para mim. Se a gente somar essa coluna aqui, essa linha, a segunda linha e a terceira linha, quais são os resultados que a gente vai obter? Eu fiz aqui os meus cálculos e obtive 38 chefes de família, né, famílias cujo chefe da família tinha nenhum tipo de instrução, 38 com fundamental e 44 com médio, que também totalizam os 120 indivíduos as 120 famílias da minha amostra. O que acontece com esse gráfico quando comparado àquela outra tabela que a gente tinha antes? Nesse caso, eu tenho uma separação a minha amostra está separada em estratos, posso dizer assim. Eu tenho quantidades diferentes de cada um desses bairros. Então, muitas vezes, a gente quer representar esse tipo de informação também num gráfico, mas a gente quer comparar essas informações. Então, quando eu tenho esse tipo de situação, eu posso construir um gráfico de barras ou um gráfico de colunas, né? Só que esse gráfico é um gráfico de barras com múltiplas distribuições de frequência. Então, aqui eu tenho, por exemplo, os níveis, a quantidade de respostas de cada tipo, né? Dizendo que em verde mais claro é nenhum grau, em vermelho fundamental, em verde mais escuro médio. Então, eu posso, por exemplo, olhar aqui. Nenhum grau. Eu tenho 6 respostas para o Monte Verde, 14 para o Parque da Figueira, que tá aqui, 14 para o Parque da Figueira e 18 para o Encosta do Morro. Então, eu estou analisando as barras azul, as barras verde mais clarinho para cada um desses bairros. Mas eu também poderia analisar dentro de um mesmo bairro os níveis de formação, né? Então, mesmo de um mesmo bairro, eu tenho 6, 11 e 23 apenas aqui olhando o bairro Monte Verde. Então, cada bloquinho desse é um gráfico de barras,
só que para cada um dos meus bairros. Então, quando eu tenho essa comparação, a gente pode fazer gráficos um pouquinho mais complexos, que tem essas informações e que a gente consegue analisar coisas diferentes no mesmo gráfico. Eu consigo analisar os níveis de instrução para cada um dos bairros, mas eu também consigo, se eu olhar só para as barrinhas azul verde mais claro, ou só para as barrinhas vermelhas, ou só para as barras verdes mais escuras, eu consigo verificar o nível de instrução para 3 bairros diferentes. Então, é um tipo de gráfico onde a gente tem gráficos múltiplos, barras múltiplas, e isso também as ferramentas de Excel, LibreOffice, qualquer ferramenta de planilha, né? A maioria delas vai trazer essa ferramenta de construção de gráfico para a gente. Esse tipo de gráfico é muito comum quando a gente começa a fazer aquela análise estatística na tentativa de relacionar variáveis, na tentativa de obter correlação entre variáveis diferentes da sua pesquisa. Então, essa aqui seria uma tabela intermediária, aquela tabela que tem uma variável, uma análise univariada, porque a nossa variável é o nível de instrução, só que a gente está usando a mesma tabela, o mesmo gráfico, para representar respostas obtidas em bairros diferentes. Se eu quisesse analisar simplesmente com relação à amostra toda, eu usaria essa última coluna. Bom, quando a gente quer uma análise um pouquinho mais complexa, quando a gente quer determinar se existe algum tipo de relação entre as minhas variáveis, eu vou usar um tipo de análise chamado de análise multivariada. Até agora a gente estava apenas na univariada. Então, para esse tipo de situação, a gente comumente usa uma tabela que é chamada de tabela de dupla entrada ou então tabela de contingência. Nessa tabela de contingência são apresentadas as observações independentes que foram feitas de uma ou mais variáveis, mas a tentativa é usar essa tabela para perceber as relações que existem entre as variáveis. A gente não consegue ainda definir, né, se existe uma relação de causa e efeito, mas eu consigo tentar fazer uma análise dupla, uma análise envolvendo 2 variáveis ao mesmo tempo. Então, essa análise multivariada, ela permite justamente que a gente verifique se existem relações entre as variáveis e se os dados têm alguma correlação. Como eu falei antes, a verificação de que se existe uma correlação ou não, não é tão simples, mas a tabela é um dos primeiros passos quando a gente quer tentar verificar esse tipo de relação. Então, aqui tem um exemplo daquela mesma história das 120 famílias do bairro Monte Verde, Parque da Figueira, em Costa do Morro. Além de se perguntar o nível de instrução do chefe da casa, também foi perguntado sobre se essas famílias utilizavam programas de alimentação popular, o número de pessoas que residiam naquele domicílio e a renda familiar mensal em salários mínimos. Bom, eu quero verificar, por exemplo, se existe algum tipo de relação entre o nível de instrução do chefe da casa e a participação em programas de alimentação popular. Por exemplo, assim, esse programa de alimentação popular seria hoje o que a gente entende pelo Bolsa Família, certo? Então, olha só o que tem nessa tabela. Nessa tabela, eu não tenho apenas uma variável, eu tenho 2 variáveis, o uso de programas de alimentação e o nível de instrução do chefe da casa. E aí eu coloco as informações cruzadas dentro dessa tabela. Então, por exemplo, com relação aos níveis de instruções, a gente tinha visto que o total eram 38 sem nenhuma formação, 38 com fundamental e 44 com médio. Então, essas informações são as mesmas da tabela anterior. Só que dentro dessas 38 pessoas que não têm nenhuma formação, cruzou-se também as respostas daquelas que usam algum tipo de programa de alimentação popular e aquelas que não usam. A mesma coisa para as pessoas com nível fundamental e com nível de formação tendo sido ensino médio. Então, o que acontece? Agora eu tenho aqui nessa tabela do meio uma tabela que me traz de alguma forma um cruzamento dessas informações. Então, eu tenho, por exemplo, 31 famílias cujo chefe da casa não tem nenhum nível de instrução e que sim usam programas de alimentação popular. Então, através dessa tabela, eu consigo analisar outros tipos de porcentagem usando como total ou o nível de formação ou então o uso ou não de programas de alimentação, certo? A gente, infelizmente, não vai ter muito tempo para falar sobre esse tipo de tabela, sobre essa análise bivariada de variáveis,
mas é importante que vocês saibam que existe sim outras formas de se analisar dados, de cruzar dados e verificar então se existe uma correlação, uma relação ou uma correlação entre essas informações.